Olá, bom dia. Estamos de novo em Encontro na Comunidade, novo olhar para os sintomas. E o tema que a gente vai trazer hoje, ele é escolha devido a observações tristes que eu faço e muitos mentores também já falam sobre isso, né? O quanto de pessoas preparadas, pessoas que teriam muito a contribuir com a humanidade, pessoas que poderiam estar promovendo mais vida, mais saúde, é, pessoas desistem durante a jornada, pessoas não dão conta de carregar essa nova missão que querem empreender. E por isso a gente escolheu esse tema, né? O poder das conexões com as pessoas certas, né? Porque se a gente olhar algum tempo atrás aqui na comunidade, a gente também falou várias vezes sobre isso, o quanto é difícil a gente empreender sendo de uma família que não contribui, uma família que não apoia, né? Então, a maioria de nós aqui estamos aqui mulheres, é, 99% das mulheres que tentam fazer transição de carreira, que buscam esse novo olhar para a vida, essa nova profissão, 99% não tem apoio do marido, não tem apoio dos filhos, só passam a ter esse apoio depois que já deram certo, depois que já conseguiram, fazer a parte mais difícil, né? Então, por que a gente traz esse tema hoje? A minha convidada é uma parceira de projeto, né, nesse período agora, né? Também colega de Isso. mentoria, né? E por que a gente escolheu esse tema para o nosso projeto, para a nossa imersão e também para o nosso encontro de hoje? Porque se nós mulheres, nós pessoas, não nos unimos com pessoas que estão na mesma dor, na mesma dificuldade, nós vamos ser apenas mais uma que desiste, mais uma que sucumbe. Porque nós estamos assim, tipo num rio que tem bilhões de peixinhos, todos indo para um lado. E a gente está indo para o lado contrário. A gente está indo na contramão da vida. É igual as ruas das cidades muito movimentadas. Quem anda na contramão não é a mesma, não tem a mesma facilidade. Claro que vai ver coisas diferentes, vai ver rostos sorridentes, vai ver coisas bem diferentes do que os outros veem, mas não é um caminho fácil. E quando a gente faz isso sozinha, a gente tem a tendência de desistir porque parece muito difícil. E de fato as doenças nos tomam, vêm as doenças, vêm as tristezas, tanta coisa vem nos tomar. Então é isso que a Janete vai trazer sobre isso, mais ou menos, a gente conversou um pouco sobre isso, porque Isso. ela também fez essa jornada, está fazendo ainda, assim como eu estou fazendo já desde 2018, que eu comecei aqui no presencial, e depois fui para online, a Janete já está há muitos anos fazendo essa transição. Então, colegas convidadas que estão aqui da comunidade, bem-vindas. E Janete, muito bem-vinda. E quem assistir no YouTube também, muito bem-vindo. Deixe seu curtida, seu comentário, que sempre é interessante a sua contribuição também. Janete, se apresente. Eu acho que tua internet deu uma bloqueada. Aí. Bom dia, bom dia, obrigada, Silvina. Obrigada. Bom dia, primeiramente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Obrigada por estarem de coração aberto, tá? Para essa minha primeira experiência. Então, eu venho humildemente, né? Começar a levar minha voz para o mundo também, tá? Estou aqui de coração aberto. Sou um ser humano, como todos, né? E como a Silvina diz, vamos falar um pouquinho de conexão, algo que eu também estou passando, construindo, aprendendo a construir conexões, né? Eu acho que todos nós contamos nos dedos a quantidade de pessoas, de amigos que a gente tem, né? Ela não passa mais do que duas mãos. Eu acho que ninguém aqui passa disso, realmente pessoas que nos conectam, né? É muito raro passar disso. Então, nós precisamos identificar durante a nossa vida as relações e as conexões que a gente constrói e que pertencem ao nosso ciclo mais próximo de pessoas, né? Que vão poder ser nossos confidentes,
vamos poder conversar, poder nos abrir, né? Vão trazer um aconchego dos nossos corações. São poucas, como eu falei, essas pessoas, né? Porém, quando nós identificamos essas conexões, nós precisamos investir um tempo nelas, né? Para que a gente possa fazer um colchãozinho de segurança, começarmos a fazer um colchãozinho de segurança na nossa vida, como a Silvina trouxe. Muitas vezes a família não nos apoia, o parceiro não nos apoia, os filhos vão para suas vidas e a gente fica. E é tão importante a gente começar a criar esse colchãozinho de segurança para que nós possamos nos sentir seguras e consigamos empreender, consigamos seguir as nossas vidas, consigamos reconstruir muitas vezes as nossas vidas. E Posso, muitas vezes é uma reconstrução. posso fazer um adendo aqui, Janete, só Sim, complementando o que você trouxe? Por que é importante essa segurança? Porque ninguém sobrevive sem se sentir segura. Então, se na minha jornada de terapeuta, na minha jornada de mudança de rota, eu não me sinto segura, eu vou buscar segurança. Aí quando eu não construo essas amizades, que nem a Janete fala, se eu não construo essas amizades saudáveis, mais sólidas perto de mim, eu vou buscar segurança em um parceiro tóxico, ou em mais um empréstimo financeiro, ou em relações de amizades tóxicas também, porque a gente atrai amigas que nos fazem mal. Eu vejo muitas terapeutas que fazem parcerias que não são equilibradas, que nem a Janete e eu, desde o começo a gente fala, vamos manter o equilíbrio, porque nós somos bastante diferentes e muito parecidas. Então, como manter o equilíbrio nas relações para a gente se sentir segura, em falar aquilo que a gente sente, né? Então, sempre quando a gente quer uma conexão com alguém mais próximo, a gente precisa muito cuidar isso. Se a gente não, ficar o tempo todo olhando, eu estou dando demais ou estou dando de menos, porque vai entrar a culpa, vai entrar a raiva. A raiva entra muitas vezes e acaba com as sociedades, com as conexões, com as amizades, com os casamentos. Ontem à noite, fazer o equilíbrio do dar e receber. isso, assistindo a live da Marina que eu postei na comunidade, né? Uhum. É, ali a queixa da paciente que estava com endometriose, com os problemas sérios ela tinha problemas nos relacionamentos com homens, sempre homens tóxicos, porque ela estava com conflitos existenciais, né? E nós mulheres, depois dos 40, que a maioria que está aqui tem essa idade para mais, né? O que que entra? Os conflitos existenciais. Aí nosso corpo enche de líquido por falta de segurança. Aí vem o câncer por falta de segurança. Então, é muito profundo isso e muito simples. O nosso corpo traz coisas quando a gente não se sente segura, né? Então, é um pedido do nosso corpo. Cada doença que vem é um pedido do nosso corpo. Você quer mais segurança, você quer mais apoio e você não está tendo. Então, é a gente perceber o que acontece com a gente, entender o que nosso corpo fala vai nos levar para um outro lugar, nessa fase da vida. Isso aí. E conforme a gente sabe, conforme nós vamos caminhando na vida, as nossas necessidades elas vão ampliando, né? E nós vamos ampliando também essa rede de contatos, vamos buscando outras pessoas também para fazer parte da nossa vida, né? E interessante que eu estudando para trazer aqui para vocês, eu também aprendi muito, foi muito bom para mim, nessa questão de vínculos, né? Em identificar três tipos de vínculos, né, que eu particularmente tinha a percepção de uma amizade para tudo. Mas se a gente levar para Tá, amigos íntimos, amigos necessários, tá falhando um pouco, não é, sei se para vocês também. voltou? Voltou, Não, tá? voltou.
Os três tipos É, de vínculos, vou até a gente retomar, então. apresentar. Uhum. Um amigo. Isso. Uhum. Então, um amigo de infância, nós não vamos poder falar de todos os assuntos para ele, porque muitas vezes ele não participa de todos os aspectos da nossa vida. Mas ele pode, sim, e a gente faz, conversar da nossa infância, trazer coisas boas da nossa infância, da nossa essência, para que nesse mundo louco a gente não se perca da nossa essência, que a gente recupere essa. A gente não vai muitas vezes poder falar do financeiro com ele, não vai poder falar de um projeto, porque ele não vai saber, mas ele vai estar ali para dar esse suporte, trazer essa essência, nos escutar nesse sentido, né? Já os amigos necessários são aqueles amigos que, exemplo, estamos numa festa, estamos num jantar, a gente já é mais descontraído, a gente diz assim, bom, se aquela pessoa estivesse aqui, estaríamos rindo mais, estaríamos fazendo alguma coisa diferente. Então, eles também são necessários para que a gente viva. Não são tão íntimos, mas também são necessários. E os amigos estratégicos é o que nós estamos fazendo aqui, é o que eu e a Silvina temos, é o que a gente constrói no mundo mais do trabalho. Cada um tem um projeto, cada um a gente trabalha com uma pessoa no projeto, né? É o financeiro com uma pessoa, é um outro projeto com outra. Então, para mim foi muito importante fazer essa distinção e entender que devemos ter todos esses tipos de vínculos e que não só um tipo de vínculo. Porque eu venho de uma criação muito sozinha. Eu não aprendi isso, normalmente eu estou aprendendo agora a criar vínculos saudáveis. É, a minha criação foi eu por eu mesma. Então, eu estou me desafiando, aprendendo e trazendo aqui também esse aprendizado que faz toda a diferença, como a Silvina diz, traz toda essa segurança para a gente empreender, para seguir com pessoas que pensam parecido com a gente, não igual, porque se for igual a gente não cresce, né? Temos que nos desafiar também. Mas é essa conexão, então, que vou ter que passar para ti um pouquinho. Silvina, quer falar um pouquinho do que está acontecendo? Quer falar um pouquinho dos nossos desafios? Vai lá. Achei bem interessante essa diferença dos três vínculos, né? As pessoas que Uhum. desistem, as terapeutas que tentam fazer a transição, normalmente são aquelas que não conseguem sair do primeiro grupo. Elas querem que a família, vocês que são terapeutas, todas passaram por essa fase, né? Aprendem medicina germânica, aprendem constelação familiar. O que que vocês querem? Que a família toda faça isso. Então, a pessoa que quer isso e não passa dessa fase é porque ela está presa naquela fase, né? Ela não consegue sair daquele primeiro vínculo, né? Então, tá faltando os outros dois grupos. E isso, olha que importante a gente ter essa clareza de que se a gente ficar naquela fase, a gente vai desistir, porque a família não vai vir com a gente. Ela só virá. Isso uma mentora me trouxe uns anos atrás. Eu estava na mentoria, que muitos também de vocês já entraram com a Alessandra Camilo, e eu levava muito essa queixa, porque a minha família é grande, eu tenho muitos primos e primas que também estão aqui nessa comunidade, mas elas só assistem às gravações, né? Eu sempre dizia assim, nossa, elas querem que eu explique para elas, mas elas não vêm comigo, elas não compram nada de mim. E elas querem só que eu ajude de graça e ainda duvidam do que eu faço, né? E ela disse assim, se afaste dessa crença de que eles vão te apoiar. Eles não vão te apoiar porque eles te conhecem, a pessoa que você era antes. Agora você Uhum. faz toda a tua trajetória sozinha, com os novos vínculos, com o terceiro grupo que a Janete trouxe. Você vai precisar fazer novos vínculos, que é a mentoria que eu estava, e nesses novos vínculos você vai crescer, se fortalecer. Se você não desistir, eles vão se aproximar de novo e vão comprar de você. Agora tenho primas que estão comprando pacote terapêutico de mim, que estão se tratando comigo, né? Porque a medicina germânica a gente não precisa manter essa distância, porque não tem tanto.
o campo sistêmico, né? Então, uhum, só que foram anos de viver sem o apoio, né? E se eu não estivesse em mentorias com professores que já fizeram essa jornada, com colegas que se desafiam, por exemplo, 2 anos atrás, eu senti que eu não andaria conta dessa comunidade, eu abri para vocês coordenarem, vocês que estão aqui no grupo. Tem gente que já, 2 anos atrás, já coordenava encontros e continua coordenando. Essas pessoas não desistiram. Agora, aquelas que coordenaram um e depois não vieram mais porque arrumaram um outro emprego, tantas desculpas, eu paralisei, eu vou dar um tempo. Esse é um lugar muito perigoso para nós. Em qualquer pessoa que está fazendo transição de carreira, parar para dar um tempo quer dizer, eu vou parar um tempo para descer ladeira abaixo. É muito raro quem dá um tempo que volta, porque se desconecta do crescimento. E eu sei disso, porque uhum. quando a gente pega um mês de férias, que vocês pegam férias, quando vocês voltam, aí dá vontade de ficar de férias. Eu peguei férias em setembro, de quase tudo. Quando eu voltei, eu não consegui, eu não desliguei de tudo, Eu mas queria mesmo voltar. assim, deu vontade de ficar lá no gostosinho, né? Eu ontem ainda uma mulher que também fez tratamento comigo, que quer ser terapeuta, fez muitos cursos já. Ela me disse: agora eu não estou numa fase de poder olhar para mim, eu preciso de um tempo. Falei: desde quando você está com esse tempo? Ah, tem algum tempo que eu não consigo nem ver nada mais profundo. Eu falei: coloque data para terminar isso, porque isso é um sinal de desistência. Se você não colocar prazo final para essa tua descida, porque não existe paralisia, nem os pássaros param quietos, ou tá planando, mas aguenta pouco tempo, começa a cair, ou dá subida, né? E nós humanos não somos pássaros, nós não sabemos planar. Então, se a gente não está subindo, a gente está descendo. Márcia, quer falar? É, eu queria, assim, uma palavrinha. Obrigada, viu? Desde já, viu, Janete, pela exposição e pelos grupos, Obrigada. que eu fiz as ligações também, como a Silvina comentou. Então, é o grupo de família, né? Interessante isso. Eu também sou recente, estou fazendo minha transição de carreira, e eu percebo, assim, coisas simples, né? Porque vai até além do que você falou, Silvina, nem espero. Alguns casos me procuram, né, para fazer algum tratamento em si. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que é o mínimo, né? Que é assim, divulgar o meu trabalho para a rede deles, né? Para que tenha mais seguidores, tal, aquela coisa toda. Então, a sensação que eu tenho é que realmente estou naquele estágio do tipo, eu preciso de mais validação do trabalho dela. A hora que ela começar realmente a aparecer, né, de uma certa forma, aí eu posso divulgar, aí eu posso fazer esse trabalho. Então, isso a gente fica até. Dá um certo incômodo, claro, porque a gente espera que família, né, Uhum, esteja mais assim. E família e amigos, né? Tem alguns amigos que divulgam meio timidamente, aquela coisa toda. E os amigos, aí tem outra questão que você falou também, né, Janete, que tem alguns que uhum, não compartilham. São amigos de longa data, que eu amo de paixão, né? Estão comigo. Eu costumo dizer uhum. que eu tenho poucos amigos, mas grandes amigos fiéis, né? Sim, E isso. só que eles não eu avancei nessa questão de Uhum, autoconhecimento, avancei, não sei se é uma palavra correta, mas eu procurei Mudou de entender um pouco lugar. mais. Procurar entender um pouco mais o que é esse autoconhecimento, como é que funciona. E a sensação que dá é que realmente eu fico, de certa forma, um peixe fora d'água. Então, alguns compartilham e outros não querem nem, meio que nem saber. Recentemente, na semana retrasada, eu promovi um retiro junto com uma colega minha, aí vai para o terceiro grupo. uhum, Então, teve amigos que participaram, né, amigas minhas, uhum. assim, e outras que eu contava que iriam, Não mas foram. tinha todas as condições, assim, né, financeiras, enfim, mas parece que aquele assunto, não, esse assunto não tem muito a ver comigo, mais ou menos é por aí, né?
E então aí eu vou para o último grupo, que é o grupo das conexões, né, com as terapeutas e tudo Hum, mais. Então eu promovi esse retiro junto com uma terapeuta que a gente já está há algum tempo, né, conversando tudo. E aí eu percebi dentro de mim um cuidado, né? Até porque, como eu trabalhei em empresa privada, né? Ocupei cargo de chefia, então tinha que ter um certo cuidado, porque eu sempre eu procurava fazer assim, né? Ah, eu tô com essa ideia, o que que você acha, né? Então, sempre compartilhando, porque o receio é de eu, de repente, invadir, né? O espaço do outro, sim. né? Eu falei, não posso fazer isso, aqui nós somos parceiras, né? E, e aí foi muito bom, muito bom. Graças a Deus deu tudo certo. O retiro foi maravilhoso, adorei participar. Ela também, a gente já está pensando para o próximo ano. Então, dá continuidade. Então, perfeito, legal. Por outro lado, e aí eu vou encerrar, porque eu já estou longo aqui, é o grupo Ainda? daqueles que você compartilha isso, né? Falou, ó, a tua Uhum, realização foi um retiro bacana, mas não foi um retiro que a gente esperava ter um lucro, vamos dizer assim. Era o primeiro sim, retiro, era um retiro de ganho de experiência, né? sim, Nossa, aí quando eu comentei isso com uma terapeuta, assim, achando que eu ia ter aquele olhar de Parabéns. aquele olhar carinhoso, aquele olhar do tipo animador, falou, não, é o primeiro, olha, o próximo vai ser outra. Não, uhum, ela começou a me criticar, né, que eu não uhum, tinha feito algumas ações sem uhum, saber que eu não tinha feito. uhum, Sabe? Ela uhum, julgou, Uhum. né? Julgou, falou assim: não, você não fez isso, 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 isso. Não, peraí, eu fiz sim, né? Então, isso me deixou realmente desapontada com até o nosso grupo, né, de terapeutas, assim, de forma geral, porque a gente espera que esse grupo seja um grupo que apoia uma e outra, que tá ali junto, tal. Então, aquilo me deixou meio assim. Então, eu estou encerrando aqui só para não estender mais. Foi muito rica é a tua, bem tua fala, bom, Márcia. Obrigada, porque obrigada. já aconteceu bastante comigo isso, essa questão de a gente também tem que cuidar, Márcia, o que a gente conversa. Nem todo Uhum, mundo, nem toda terapeuta te apoia, nem toda amizade terapêutica te ajuda. uhum, Eu já fui muito maltratada por colegas terapeutas, né? E aprendi isso que eu não devo compartilhar nem o meu sucesso e nem minhas fraquezas com algumas. Tem que Sim. se ter um pouquinho de cuidado com o que se compartilha, uhum. porque é bem normal isso acontecer, né? São pessoas, têm as suas. Às vezes teria vontade de fazer e não conseguiu, você fez, ela se Exato. incomodou, né? Às vezes não consegue ver o lado bom das coisas como um aprendizado, queria, na visão dela, mais lucro. Alguma É, coisa não deu certo ali. de certa forma, desculpa te interromper, mas quando ela falou, ah, você estava fazendo, você não fez isso, aquilo, aí aquilo me incomodou tanto que eu peguei e joguei. Eu falei assim, você vai ver quando for a sua vez. Aí eu joguei, Uhum. assim, Ela né? tocou na tua ferida, né, Tocou Márcia? na ferida, sim. Sabe, aí sabe o que a pessoa me respondeu? Sabe o que Ah, ela me respondeu? Que eu fiquei mais chocada ainda. Falei, aí por isso que eu não faço. Por isso que eu não Isso, fiz até Márcia. agora. Aí eu Eu falei, pera um ia. pouquinho. Eu fiz com medo e tudo. Eu fiz com uhum, medo e tudo. E Sim. saí de lá muito feliz. Márcia, se você não tem feridas, quando uma pessoa te fala isso, como ela te falou, Sim. a primeira coisa que você faz é respira fundo e observa ela, né? Aham. Observa o lugar que ela está. Ontem, uma pessoa também, em relação ao projeto meu da Janete, uma pessoa que entrou no grupo, tá assim, a pessoa já me deu sugestões e tá tudo certo, eu aceito as sugestões, mas a primeira Uhum. coisa, para ver se a sugestão é válida ou a crítica é válida quando alguém vem, a gente precisa olhar para o chão daquela pessoa. Ela está fazendo o que ela te sugere fazer? Se ela não está fazendo, ela está dando pitaco vazio, né? Então, só que a Márcia reagiu porque tocou numa ferida dela, né? Que é a Eu não mesma. esperava. Mas é porque tem Eu uma esperava ferida. o contrário. Aham, sim. Mas só que tudo que nos pega de inesperado, igual as Uhum. doenças, né? Que você sabe, todo choque, tudo que é inesperado nos tira o chão, né? Sim. E quando tira o chão, Márcia, é porque mexeu numa ferida da gente, né?
É. mexeu numa dor, numa fragilidade, né? É a mesma ferida que está em relação aos nossos parentes, nossos amigos que você trouxe. A gente gostaria que todos compartilhassem, mas você sabe que na família, por exemplo, entre irmãos, entre primos, entre amigos do primeiro grupo, que nem a Janete trouxe, tem muitas feridas em comum. Então, aquela pessoa não está de fato torcendo para o teu sucesso. Aí, se você quer Uhum. fazer algo diferente, ela está torcendo para você cair, não para você subir. Então, por isso Uhum. que tem que cuidar para quem você pede para compartilhar, porque ela está no primeiro grupo. E quando Sim. tem dores ali em conjunto, ela não vai conseguir te apoiar, porque a inveja, o ciúme, própria frustração vai vir à tona Frustração. e ela vai querer te detonar, né? E isso é comum para a gente se fortalecer também, né? Então, você Sim. trouxe vários pontos aí bem interessantes, Márcia, mas é Muito a bom. jornada do crescimento, é diante de uma crítica, diante de algo assim, dizer, não, o próximo eu vou fazer e vou seguir de novo a minha intuição. Você pode Uhum. fazer retiros gratuitos quantas vezes o teu coração te mandar. Ninguém de Uhum. fora que não faz pode dar pitaco. Agora, se a Uhum. pessoa é uma mentora que está fazendo, está dando certo, aí você pode escutar a sugestão e ainda decidir com o seu coração. Sim. Mas na Michele, próxima vez, Márcia. Ah, sim. hum, Deixa eu só complementar com a Márcia aqui. Da próxima vez, vai ser interessante, porque você vai olhar e vai vir automático para você. Você vai rir por dentro e vai dizer, cara, você não está fazendo, não tem que dar pitaco. vai Pode nem ter certeza responder. que o aprendizado foi esse, né? Você já vai Com tirar de certeza. letra. Então, leva como aprendizado e segue a tua vida. Sim. Segue levando luz aí para todo mundo. Certo. Obrigada. Michele, agora eu vou ficar Eu? quieta, vou te Ah, escutar. não, é rapidinho, duas coisinhas. Uma é que aquela coisa, né? Quando essa pessoa trouxe esse ponto para ela, para Márcia, na verdade, a gente que é terapeuta, a gente vai aprendendo, né? Que quando a pessoa dá uma cutucada dessa, isso diz mais sobre ela do que sobre a Uhum, Márcia. Né? Na verdade, ela está uhum, aflorando ali uma dor dela, uma ferida dela, que ela pode não estar consciente dessa ferida e achando que o problema é da Márcia. Ela está numa postura, na minha visão, né? No meu mundo, ela está numa postura um pouco mais narcisista, como se ela fosse superior à Márcia nesse sentido, estivesse sabendo mais, isso. estivesse mais empoderada ou mais consciente que a Márcia, mas na verdade ela está inconsciente dessa ferida que é dela, né? Então, seria um ponto que ela, na verdade, deveria levar para uma terapia, investigar e tratar para ela se curar, né? E Uhum, outro ponto seria a questão, né, que tem uma frase, eu não sei se é exatamente isso, né? De não escutarmos conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, É isso. né? Aquela coisa, a pessoa tá isso, ali isso, na isso. zona de conforto dela, né? Como diz uma doutora minha no ofurô dela né, de De M, cocô? lá no ofurô de cocô dela, Isso, eu achando que a vida conheço. é mansa, que a vida é boa, mas ela não sai da zona de conforto, né? Tá gostosinho ali e tá criticando quem tá fazendo. É complicado, eu sei porque eu já passei por isso, né? Começar a fazer e receber críticas. Acho que todas nós, né? Acho que não tem quem Uhum, consiga fugir dessas críticas. E E aí a gente fica começando a deixar aquela vozinha sabotadora, né, entrar na nossa mente, falar, não, não, pode ser que ela tenha razão, não sei o quê, não sei o quê. E aí, se você vai dando ouvidos a essa voz, você vai se calando, você vai parando, você vai desacelerando, você vai travando. E daí vem aquela fase que a Silvina trouxe, né? Quando você trava para destravar, eu sei porque eu tô nessa etapa, tá? Eu tô na etapa do travada para destravar. Quando você trava para destravar e para voltar para o movimento, meu Deus, é aquela coisa, sair da zona de conforto. Mas aí, né, é tipo assim, não, isso diz sobre ela, não é sobre mim, e vambora porque ela não tá fazendo, eu tô, né? Deixa eu continuar aqui minha missão do meu jeitinho, do jeitinho que ressoa para mim, do jeitinho que o meu, né, a minha alma pede, né? Pelo menos foi isso essa percepção que veio para mim, para contribuir aqui. A pessoa que faz isso, ela vive no mundo das ideias, no mundo das ilusões. Ela olha lá para um famoso lá, Flávio Augusto, e ele é o maior bilionário que cresceu sozinho, né? Agora,
e olha para ele e imagina que ela é capaz de fazer aquilo, sem fazer a jornada da subida, sem olhar Ia para o dizer. real que ele viveu para chegar nesse lugar que ele Uhum. está, né? Então, e o que que ela sente por dentro? Nossa, ele começou com 19 anos com nada e agora, com 2, 3 anos depois, ele já era bilionário. Coitada de mim, eu com 10 anos aqui tentando, não consegui nem juntar meu primeiro 100 mil. O que que a pessoa faz? Ela fica tão na impotência, a tireoide dela vai começar a responder, ela vai começar a se sabotar em tudo e vai continuar arrumando desculpas. Você vai continuar contando historinhas, dizer, agora eu preciso dar um tempo para mim, agora eu preciso cuidar da minha amiga, agora eu preciso cuidar da minha mãe. Eu cuidei da minha mãe por 5 anos, agora eu preciso de um tempo para mim, e esse tempo já vai para 3 anos. E continua nessas desculpas, né? Porque quem cuida da mãe é uma das fases que a maioria das mulheres cai. Cuidar da mãe, cuidar do pai, cuidar de um doente. Eu passei por isso. Cuidei da minha mãe Eu por estou trinta e nesse cinco desafio. anos. A Janete está cuidando da mãe dela, né? Eu passei por 35 anos acompanhando minha mãe nos médicos e aquilo foi me depreciando, né? Eu só consegui reagir porque eu gastei muito dinheiro e muita bunda cadeira, como fala a nossa mentora, buscando ajuda e chorando muito, colocando para fora, porque eu via o espelho do que eu teria aqui na minha frente se eu seguisse do jeito que eu estava vindo. Eu seria uma pessoa muito mais doente do que minha mãe, porque minha mãe, com 50 anos, não era doente. Eu já era doente com 50 anos, eu já tinha depressão. A minha mãe estava no auge do trabalho dela, né? Fazendo filho, com 46 anos, meu irmão nasceu, né? Então, ela estava com 11 filhos para criar, sustentar, né? Então, quando a gente não olha para nossa mãe com gratidão, dizer, meu Deus, ela conseguiu dar conta daquele jeito, a gente vai continuar se sabotando. Márcia, pode falar também, tá? Agora, a Janete já apresentou o que queria apresentar, né? É isso, mais ou menos? Uhum. Aí, quem Sim, quiser é isso, né? contribuir, eu sei que tem um monte Eu de quero gente aqui só, que eu pode quero contribuir. só, Silvina, só me dá a palavra mais um pouquinho. Diga. Eu preciso, vou retomar um pouquinho lá atrás, para nós terapeutas, na questão da família, para nós não entrarmos na postura de salvadora das nossas famílias, que é uma postura que ela nos leva para trás. Então, me veio muito forte agora, quando Silvina Uhum. Tá dando no falava, eu trabalho. preciso retomar com você salvar a nossa família. Nós Uhum. não vamos salvar a nossa família, né? Então, e levarmos o nosso conhecimento para as almas, para as pessoas que estão realmente abertas fora para a nossa luz. Nós vamos nos sentir muito mais aconchegadas, porque a família são resgates e nem todos que estão na nossa família torcem por nós. É. Então, eu precisava falar, trazer essa percepção e, Michele, um conselho. Encontra uma parceira que seja executora para te tirar dessa fase, tá? Sabe aquela parceira que faz, assim? Encontra uma assim que vai te tirar, porque a Silvina me tirou do mesmo estado que eu estava. É igual você. Então, encontra alguém que é bem executora, que vai te ajudar a voltar para o jogo, tá bem? É Vai lá, por- Silvina, passo para ti. muito, muito pertinente as duas coisas que você trouxe, Janete, né? Mas a última do que você falou para a Michelle faz todo sentido, né? Porque a gente precisa de parceiras? Porque a gente é insegura, a gente é medrosa, a gente saberia fazer. Eu sei que todas vocês aqui sabem fazer o que nós fazemos, né? Sabem fazer, às vezes, muito melhor. E por que, às vezes, ficam se sabotando e não fazem, né? Não vendem, um workshop não vende uma coisa. Por causa da insegurança, do medo de levar paulada, do medo das coisas lá da infância, né? E como a gente adquire segurança? Fazendo. Tá, mas sozinha não tem coragem de fazer. Pegue outra pessoa que está no mesmo lugar que você e se dê a mão. Então, não pode pegar uma pessoa que já está lá na frente, nem uma pessoa que está lá Uhum, atrás, que você vai carregar no colo, né? Então, você tem que pegar uma uhum, parceira, uma conexão com alguém que está em local parecido, que tem poderes diferentes, capacidades diferentes, né? Então, funciona sempre. Eu fiz várias parcerias assim aqui no presencial, que deu muito certo, mas eu sempre experienciei isso, né?
Se eu escolho uma pessoa, se a pessoa que me escolhe está muito para trás, numa postura muito diferente, não está fazendo mentoria como eu estou fazendo, o equilíbrio não anda. Então precisa ser quando a gente faz parceria, precisa ser alguém que investe em si, não fazer parceria em alguém que é uma salvadora, né? É porque se eu não tenho dinheiro para investir em mim buscando ajuda, eu vou buscar de graça em alguém, né? E quando eu busco de graça é porque eu não tenho força, né? Porque eu não acredito em mim, eu não tenho fé. Então, aqui também é um ponto porque nós desistimos diante de críticas. Por exemplo, a Márcia ficou magoada, ficou chocada com o comentário da outra terapeuta Fiquei que dizia desapontada. Eu acho que a desaponta. palavra mais correta é isso. Fiquei desapontada, porque assim, é como se eu falasse para você e você voltasse para mim e viesse com esse comentário. Sim, sim, eu Nossa, mas entendi. eu nunca esperava que a Silvina fosse falar isso. Eu achava que a Silvina falava, Márcia, é o primeiro, é tanto aprendizado, foi rico, foi legal, as pessoas gostaram. Então aí tudo bem. Então é mais um Sim, desapontamento sim, eu mesmo, entendi. né? Mas sabe por que que a gente fica desapontada? Porque a Que a gente gente- imagina coisas sobre o outro que não são reais. É verdade. A gente É, imagina que todo terapeuta, Pera. que toda pessoa evoluída tenha a mesma ideia que a gente tem, ou seja um pouco mais evoluída, que vai nos é, apoiar, que vai. Então a gente se desaponta por causa do nosso imaginário, não por causa da pessoa que ela é, né? Então é, a gente se desaponta muito nas parcerias também. é. Porque a É, gente cria expectativa, que nem a Michelle trouxe, né? A tem gente expectativa. cria expectativa sobre o outro e quer que o outro seja perfeito, E é conforme a como eu minha falei, necessidade. é, eu até escrevi para a Daiane, né? Eu falei assim, acho que por ingenuidade, eu achei que era um campo assim, dos terapeutas, que todo mundo E ali quem, apoiando e todo quem mundo. tem ingenuidade, Márcia, é a criança. É, É a é nossa verdade, criança que coloca expectativa no outro, né? Então, é no verdade. mundo, no mundo das terapias não é diferente, né? Uhum, Em todos os campos é assim, empresarial, religioso. sim. Eu sempre lembro lá do tempo, lá nos meus 18 anos, quando eu estava tentando a vida religiosa, uma mestra, a gente chamava de mestra na época, ela dizia assim: não é porque mistura terra santa com água benta para ver se não dá barro. Ela dizia assim: se tem Hum, duas dores em comum, vai dar barro do mesmo jeito. Não é porque você está num lugar que você acha que você está protegida, não vai dar lama, né? Então as dores sempre afloram em qualquer lugar que a gente está. E a gente sempre tem que cuidar com as expectativas. A gente tem que ter, como eu comecei a falar antes, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar na gente, precisa acreditar no outro. E quando a gente para, é porque a gente não tem fé, nem na gente, nem no outro. Aí, essa parte da fé, a gente uhum. precisa medir sempre. Eu lembro que todos esses anos que eu mesmo gastei, eu não investi, eu gastei muito dinheiro em mentoria, porque eu não tinha fé nenhuma em mim, eu tinha fé só nas mentoras. Aí eu não tinha força de ação. Então precisa se observar nisso, porque eu precisei de 4 anos com a Alessandra Camilo para começar a fazer dinheiro, para começar a vender os meus produtos, mesmo sendo já formada desde 2020 com a medicina germânica, né? Então, esse é o primeiro ano que eu não estou mais com a Alessandra Camila, que eu estou com a outra mentora, junto com a Janete, mas eu travei ali, eu fiquei muito tempo ali me resgatando, me encontrando, né? Então, sempre tem que olhar no que você acredita de fato. Isso é uma construção, encontrar a tua identidade. Então, Diária. minha Isso mesmo. identidade não existia. Assim, a identidade que eu tinha construído sobre mim quando cheguei perto dos 50. Eu preciso de um marido que cuide de mim e ele não cuida. Eu preciso de filhos que cuidem de mim e eles não me cuidam. Eu preciso de dinheiro e eu não tenho. Eu preciso disso e eu não tenho. Essa identidade que eu tinha sobre mim, essa a imagem que eu tinha construído sobre minha pessoa. Quando eu cheguei nos 50 ali, com um monte de cursos e me via um nada, me via totalmente na dependência de um marido que nunca estudou. Mas eu achava que teria que ter a capacidade de cuidar de mim. Ele nunca aprendeu a cuidar de ninguém, nem dele mesmo.
como ele poderia cuidar de mim, olhar para mim, se eu não estava olhando para mim? E isso é uma coisa assim Uhum. que nós sempre temos que, para a gente não desistir, para a gente manter a nossa fidelidade aos nossos princípios, aos nossos projetos, aos nossos valores, a gente precisa se encontrar. Então, se você sente que a Michelle falou está travada, ela não está travada porque ela está aqui, né? A pessoa que está de fato travada, ela Sei, fica, isso. ela já, eu Não não tá. consegui acordar, ela fica se contando historinhas, né? Então, quem vem nos encontros, quem está ativo aqui é porque está caminhando, só está construindo um pouquinho mais ainda a própria identidade, né? E a terapeuta que desiste, que não consegue dar certo, ou qualquer profissão, né? É porque ela não conseguiu se encontrar dentro da profissão. Não é porque a profissão não vale. Eu conheço terapeutas aqui da medicina germânica que, olha, que tinham potencial para estar faturando milhões e estão lá na profissão antiga ganhando salário mínimo, né? Por que não destravam? Porque não se encontraram, não se permitem olhar para si. Quando a gente entra num assunto mais profundo, elas têm respostas prontas, né? Então, se a gente tem resposta para tudo, a gente não cresce. Então, dormir de noite com a pergunta, sem pensar na resposta, é uma coisa que a gente pode fazer todos os dias. Nossa, eu não sei. Ai, Janete, amanhã nós temos que vender. Nós estamos, a Janete e eu estamos na fase de vendas do nosso trabalho. Nós estamos destravando nisso, né? Então, cada dia colocar meta. Essa semana é a melhor semana das nossas vendas para esse projeto. Vai acontecer dia 29 e todas as mulheres que estão nessa fase de precisar se encontrar estão convidadas, né? E muitas mulheres falam que não. Eu tenho listas e listas aqui de áudios que eu enviei Também. na mentoria que a gente está, a gente aprende como enviar. Então, se alguma de vocês recebeu um áudio, eu acho que não. Eu não enviei áudio, talvez para alguma só, né? Mas acho que não, de quem está aqui. Enviei muitos áudios, a Janete também. Algumas dizem sim, outras dizem que precisam de um tempo, que agora não estão bem. Então, a escolha é da pessoa. E a gente não precisa mais se doer se a pessoa não disser sim para gente, porque ela está dizendo não para ela, Uhum. não para gente. Agora, se doer para mim, é porque eu tenho ferida. Então, esse que o doutor lá, o Bert Helling, fala muito, se doeu, pega que é seu, né? Tem nos livros dele, né? E se machucou, no caso da Márcia, desapontou, machucou? No caso da gente mandar 10 áudios num dia e ninguém responder pra gente, se me doeu no final do dia, é porque tem ferida, eu tô com medo da rejeição, eu tô com medo do abandono. Qual a ferida que tá mais forte, né? E como curar essa ferida? Me colocando em choque e fazendo de novo, é o melhor jeito de crescer. Ainda ontem a gente estava falando sobre. Ah, eu estava falando sozinha, a Janete estava na live, que tem gente ali que já também estudou sobre isso. A gente cresce ou por forte impacto, que nem a Janete passou um câncer, foi um forte impacto, e ela passou por isso porque ela buscou ajuda do Leôncio e da Vânia, e ela conseguiu superar, foi um forte impacto, mas ela correu o risco de não sobreviver e pagou um Uhum. preço muito alto, o preço do final do casamento, um monte de preços, né? E ou a gente cresce todos os dias, acordando de manhã e olhando para o nosso projeto de vida, né? Então, se a gente acorda de manhã e diz, hoje o meu projeto de vida exige que eu faça isso. Então, aí a gente vai cada dia olhar um pouquinho para o nosso projeto e não querer, não, hoje eu tenho que decidir todo o meu futuro. Aí eu não vou dar conta, né? Então, cada dia, tudo que a gente, eu tenho aqui na minha agenda, deixa eu ver se eu acho meu bilhetinho, que eu tenho 500 post-it por aí, mas tem um que eu olho todos os dias quando eu preciso tomar uma decisão, que eu, para fechar aqui, para terminar, vou só falar sobre isso. É, ó, tá todo rabiscado, todo amassado, porque já tem uns 2 anos que tá aqui, né? Então, quando eu tenho dúvida para algo, porque eu vou fazer, três perguntas que eu me faço. Como eu estou buscando crescimento em vendas, faz um bom tempo que eu estou olhando para o dinheiro, né? Porque eu tinha muita raiva do dinheiro, ainda ontem falei com a Janete que eu tenho ranço de fazer balanço, né? Fazer avaliação do mês sobre dinheiro, então, é porque eu Debriefing. tenho ferida com o dinheiro. Se você não faz o teu balanço mensal com prazer, é porque você tem ferida com o dinheiro e você não quer dinheiro.
Então, as três perguntas que eu me faço quando eu vou tomar uma decisão: vai me trazer renda? Vai me trazer autoridade? Vai me trazer crescimento? Se responder as três perguntas, mesmo às vezes uma um pouco mais, uma um pouco menos, a resposta é sim. Agora, se tem uma que não está, que diz, por exemplo, vai me trazer autoridade, se disser não, aí eu não vou nesse compromisso que eu queria ir. Então, é sempre, porque quando a nossa agenda fica muito cheia, que nem todos vocês também têm, a gente tem que fazer escolhas todos os dias. Então, por exemplo, se eu vou num lugar que tem muita cachaçada, muita bebedeira, vai me trazer autoridade eu num lugar desses e frequentar esse tipo de ambiente? Não. Então, são ambientes que eu não vou mais, né? Ou vou só quando sou obrigada e vou consciente, eu não preciso compactuar com tudo que acontece ali, né? Então, me fazer essas três perguntas faz um bom tempo sempre me ajuda a tomar decisões mais claras. Alguém mais tem alguma contribuição? É. Eu só quero encerrar aqui, Isso, Silvina, Janete. ali, bom, voltando ao assunto da Márcia, é, dos amigos mais rasos. A gente entra numa profundidade, muitas vezes, demais. A gente começa a ter só conversas profundas, a gente quer só pessoas profundas, e isso também não é saudável. Falo por mim, que eu também estou precisando buscar dar risada com os mais rasos, sabe? Essa é a minha meta agora, porque está muito profundo. Então, eu preciso alimentar a minha alma de alegria, de dopamina, de coisas boas Prazeres, né? também, não só de prazeres bons, né? Bem, E soltar, né? Se não é relevante a conversa é igual, depois vai voltar, no outro dia vai voltar, tendo cuidado, claro que nem a Silvina trouxe locais, né? O que não é saudável para nós, o energético também. Mas eu acho sei. que é um ponto, eu pelo menos, é o ponto que eu cheguei de preciso disso agora, preciso descontrair um pouquinho mais, porque acabou ficando muito profundo. E é Sei, isso. sei. Então, você vai A gente, encerrar, Silvina? isso, a gente precisa observar o nosso corpo, o que que ele está pedindo. Se a gente sente que a jornada está muito pesada, muito séria, a gente tem que ir para esse caminho de buscar essa descontração. E eu também tomei essa decisão, Janete, faz um meio ano para cá, num curso presencial aqui que eu estava, que eu percebi que eu não conseguia mais perder tempo com as pessoas. Aí coloquei na minha agenda, uma vez por semana, tomar um café com alguém que não é terapeuta, alguém que não é empreendedor, alguém que só joga a conversa fora, né? E tem dia que eu vou sozinha, né? Porque aí eu fico também lá tomando meu café e às vezes sento numa cafeteria e fico estudando lá uma tarde, né? Mas relaxando no ambiente diferente, né? Então a gente fazer coisas diferentes nos tira daquela rotina pesada, né? Então, obrigada quem assistiu a gravação até aqui também, parabéns. E vou colocar aqui abaixo do vídeo, na gravação, o link. Quem ainda quiser participar da nossa imersão no dia 29 de novembro, né, Janete? A gente vai fazer uma imersão com esse tema aqui. Como construir um sentido na Isso. vida, o poder do recomeço. E as que estão aqui ao vivo, todas estão fazendo recomeço e tem muitas que já recomeçaram bastante, né? Então, a nossa imersão tem esse foco, trazer mais mulheres a fazer aquilo que a gente está fazendo. Mulheres que estão, às vezes, dois passinhos atrás de nós, um passinho atrás de nós, a gente já pode ajudar. Então, vocês que são já terapeutas, que já têm coisas, nossa, tem tanta sugestão de coisas boas que vocês podem fazer e não tente vender para aquele familiar difícil. Vende para aquela outra mulher que está um passinho atrás de você, mas que você já experimentou e dá certo. Eu comecei em 2021, o meu primeiro evento que eu fiz, não sei se alguém de vocês, a Miriam, acho que é daquele grupo, que não está com a câmera fechada aqui, era 21 dias, desafio 21 dias, depois eu passei para o desafio 28 dias. A Lilian também é daquele tempo, né? Foi a primeira tentativa que eu fiz e eu fazia por áudio. Então, 21 dias, um áudiozinho de 5 minutos, vendi por um preço bem pequenininho, não sei nem se não era gratuito primeiro, e eu tenho tudo escrito isso no Drive. Eu posso, se eu quiser, pegar no mês de dezembro, novembro e vender 21 dias para começar 2026 diferente.
E gravar é muito simples, né? Então vocês também devem ter cartas na manga de coisas que vocês podem fazer um caixa rápido ainda esse ano para começar 2026 melhores. Abraços, foi mais longo do que a gente queria. Gente, muito obrigada, 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 obrigada. Eu vou Obrigada de pausar coração por me aqui, acolherem, tá? Meia troca com vocês. Tchau. vou pausar para a gente fazer a foto, tá? Uhum.